Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo estaremos fazendo o resumo da lição 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Desde já agradeço a sua participação aqui, assistindo o nosso vídeo, e desde já também peço que curta, comente, compartilhe e ajude-nos a ganhar relevância no YouTube. Utilize os nossos materiais na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Não deixe de aproveitar esse trimestre para isso. Você que é professor, nosso quadro fica disponível no final do vídeo. E você também, que não é professor, mas que participa da escola dominical, nosso quadro também fica disponível para fazer uma revisão da aula. Fique à vontade, em nome de Jesus. O textuário diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17, que nós não iremos ler. A palavra-chave é reino. Nesta lição temos 3 objetivos específicos, quais sejam: primeiro, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Segundo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E o terceiro, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A Bíblia apresenta Deus como um rei soberano. Ele governa sobre tudo, governa sobre o universo, sobre o mundo e também sobre o reino dos homens. Nesta compreensão que a Bíblia apresenta Deus como rei, nós iremos ver o reino de Deus em seus diferentes aspectos, a sua natureza em relação tanto ao seu governo soberano como em relação à igreja do Senhor, sua dimensão universal e soberana, e a realidade presente e futura, como o reino de Deus se vai manifestar-se na plenitude dos tempos em sua totalidade, num aspecto escatológico. E a igreja fazendo parte desse reino. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Primeiro ponto, a natureza do reino de Deus. O número 1, o reino de Deus é universal. Queridos, um importante aspecto do reino de Deus é a sua universalidade. Deus ele tem domínio sobre tudo que criou, desde o universo, o mundo existente, o reino dos homens, sobre tudo. No Salmo 47, versículo 7, diz que Deus é o rei de toda a terra. Daniel, no capítulo 4, versículo 25, ele, quando interpreta o sonho da grande árvore de Nabucodonosor, testemunha diante deste rei, dizendo que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Assim, nós vemos que, neste importante aspecto do reino de Deus, é que Deus ele é um rei e domínio, e o seu domínio é um domínio absoluto. O número 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Embora Deus tenha criado o mundo e ele siga o seu curso natural, isso não significa dizer que Deus perdeu o controle sobre ele. Pelo contrário, Deus domina sobre o mundo. Tudo que há no mundo está debaixo do controle de Deus. Isso não significa dizer que Deus seja responsável por tudo que acontece. Deus, por exemplo, deu liberdade ao ser humano, aos demônios, ao próprio diabo, para exercer essas liberdades e as suas escolhas. E as escolhas que fazemos, por exemplo, dá o rumo da nossa história. Aliás, o homem ele é produtor de história. Em um conceito tradicional de história, história é, na realidade, a ciência que estuda o homem no tempo, ou o homem no seu tempo. O homem é produtor de história. E as suas histórias, ou melhor, a sua história, se dá pelas suas escolhas. Ele tem liberdade para isso. Porém, quando Deus decide intervir na história humana, na história do mundo, assim ele faz porque ele tem domínio sobre ele. O Salmo 103, versículo 19, diz que o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Desta forma, nós podemos dizer que Deus domina sobre todas as coisas.
O número 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. No Antigo Testamento, revela que Deus escolheu a nação de Israel. E para este povo, Deus projetou, planejou uma nação que era dominada ou governada por ele como um reino teocrático. A nação de Israel foi estabelecida como uma nação sacerdotal, para que, por meio dela, Deus abençoasse todas as famílias da terra. Em Isaías 43, versículo 1, Deus diz, através do profeta para aquela nação: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No versículo 10 ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Note, a única testemunha de Deus, ou a testemunha de Jeová, no Antigo Testamento é a nação de Israel, e o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. As únicas duas testemunhas de Jeová que nós vemos na Bíblia, testemunha de Deus, uma nação de Israel e outra, o servo, que o profeta Isaías apresenta em sua profecia messiânica no capítulo 42 do seu livro. Então Deus escolheu Israel para a sua nação sacerdotal, para governar como um reino teocrático, e através dela abençoar todas as famílias da terra como parte da promessa de Deus à nação, ou melhor, a pessoa do patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o próprio Deus falou para Abraão dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este propósito de abençoar as famílias da terra se concretizou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu a sua igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, o versículo 13, o apóstolo São Paulo fala para a igreja de Éfeso que, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, para o sangue de Cristo, ou melhor, por meio do sangue de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades. Note, ambos os povos que Cristo estabeleceu, fazendo apenas um povo, na sua carne, na sua morte, na cruz do Calvário, o apóstolo São Paulo fala aqui, no verso 11, dos gentios, e no verso 12, da comunidade de Israel. Em outras palavras, gentios e judeus, através deles, Deus estabeleceu a igreja. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo fala para a igreja, instruindo-a da seguinte forma: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, as Escrituras revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para Israel e para a igreja. O segundo ponto, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O número 1, o reino de Deus como realidade presente. Queridos, o reino de Deus se manifestou, ou melhor, se manifestou no passado e se manifesta no presente como uma realidade. Nos evangelhos vieram através do Senhor Jesus Cristo como cumprimento das profecias. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, foram os sinais do ministério de Jesus que manifestou a realidade presente do reino de Deus. Diz o texto que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Note que o ministério de Jesus, de pregação, de ensino e de cura, manifestou o reino de Deus aqui na terra através de sua pessoa como uma realidade presente. No capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 28, o próprio Senhor Jesus falou para os religiosos, depois de ter curado um homem que tinha um espírito mudo e surdo, que aqueles religiosos o acusaram de ter expulsado o demônio por Beelzebu. Mas ele falou, dizendo o seguinte: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Note, o reino de Deus tinha chegado naquela ocasião por meio miraculoso da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O número 2, onde está o reino de Deus?
O reino de Deus, querido, não está em um espaço geográfico específico, em uma localidade. O reino de Deus está ou se manifesta na presença do Senhor Jesus Cristo. Como ele falou para os seus discípulos em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando indagado pelos religiosos dizendo quando iria se manifestar o reino de Deus, Jesus responde dizendo que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou dirão, ele aqui ou ele ali, mas eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, Jesus estava entre eles e o reino de Deus estava presente, se manifestando através do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, no seu ministério, no ministério terreno de Jesus, como explicado anteriormente, o reino de Deus se manifestou. Depois, o reino de Deus se manifestou através do ministério apostólico. Os apóstolos manifestaram esse reino de Deus, dando continuidade à mensagem do Senhor Jesus Cristo. O comentarista aqui, ele coloca mais algumas coisas dizendo, cada vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas, o reino de Deus está presente. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela manifesta esse reino de Deus, dando continuidade a tudo que os apóstolos fizeram e o próprio Senhor Jesus, como uma incumbência dada por ele. O reino de Deus se manifesta na era presente através da igreja do Senhor, onde tem a presença do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo São Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Note, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio através da mensagem de Cristo aqui, substituir ele e o Pai. Na igreja, a presença do Espírito na igreja é quem faz toda a diferença em relação às religiões. A manifestação do reino de Deus se dá pela igreja por meio do Espírito Santo que está presente nela. O número 3, o reino de Deus como realidade futura. Esta realidade futura do reino de Deus vai se manifestar em sua totalidade como um aspecto escatológico na era vindoura. Como Jesus falou em Mateus capítulo 13, versículo 49, na consumação dos séculos. E como João escreveu a respeito do milênio em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6, especificamente o versículo 6, que fala do milênio, um texto bem específico, mostrando que o milênio faz parte deste mundo vindouro, do aspecto escatológico do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. O terceiro ponto, a igreja no contexto do reino de Deus. O número 1, a distinção entre igreja e reino de Deus. Querido, a igreja, ela faz parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus em si. O reino de Deus é mais abrangente. O comentarista, ele diz, a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo. Note que nesta amplitude do reino de Deus, Israel no Antigo Testamento faz parte deste reino, juntamente com a igreja no Novo Testamento. O texto de 1 de Pedro 2:9 nós já citamos anteriormente. No Antigo Pacto, Israel era a comunidade do reino, e a igreja no Novo Pacto é a comunidade do reino de Deus na presente era. O número 2, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja do Senhor foi idealizada e projetada por ele para ser a expressão do reino de Deus na plenitude dos tempos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz o apóstolo São Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Note, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz para a igreja que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Note que a igreja foi expressa pelo Senhor para manifestar o seu reino aqui na terra com uma missão: pregar a salvação para o mundo, a fim de que o mundo seja salvo mediante
o Evangelho, a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo em sua pessoa. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo São Paulo diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades. O número 3, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Queridos, pregar o reino de Deus é a missão da igreja enquanto ela estiver aqui na terra. O apóstolo São Paulo expressou esta realidade enquanto ele estava aqui no seu ministério, pregando o reino de Deus, mesmo em meio à prisão. Em Atos capítulo 28, versículo 31, diz o texto que ele continuava, mesmo preso, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Note, mesmo na prisão, Paulo pregava e ensinava a palavra de Deus. Em outras palavras, pregava e ensinava o reino de Deus, as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a missão executada pela igreja local, que tem uma visão missionária, uma visão do reino de Deus. Tem que esta igreja, conforme a visão do reino, pregar a palavra, porque esta é a missão da igreja enquanto ela estiver aqui na terra. Desta forma, o reino de Deus é mais amplo e envolve o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, ficamos por aqui. Espero que tenha ficado compreendido as dimensões do reino de Deus, tanto a presente como a futura, e a missão que a igreja tem de dar continuidade ao ministério iniciado pelo Senhor Jesus, passado pelos apóstolos, de pregar o reino de Deus enquanto estiver aqui na terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.